a gente já começa com uma questão bem conceitual aí, tá? Porque a lei complementar, ela fala em projeto de segurança contra incêndio. O projeto é diferente do PPCI. O PPCI é um processo administrativo, onde a gente protocola uma parte do projeto, né? Um extrato, né? Alguns itens específicos, e então faz o licenciamento, né? Faz todo o processo administrativo para no final a gente conseguir chegar no alvará ou no certificado de licenciamento. Então veja, né? Já está conceitualmente ele já se equivoca aí, porque a lei fala em projeto e o PPCI é apenas uma das formas de a gente fazer o processo administrativo. E com relação aos projetos, as únicas edificações que estão isentas são as edificações exclusivamente unifamiliares ou mistas, né, que tenha unifamiliar e mais uma outra ocupação, com até 2 pavimentos e com acesso independentes, ou aquele caso do empreendedor que utiliza a sua residência, mas sem recebimento de público, né? E ainda, né, as atividades agrocivil-pastoris. Só esses casos é que a gente não precisaria do projeto, tá? O resto, todas as outras edificações precisam do projeto. Mas aí a gente tem formas diferentes de conseguir o licenciamento, né? A gente pode fazer ou um PPCI, que é a forma mais completa de todas, assim, de a gente conseguir fazer esse licenciamento, ou um PSPCI, que é um plano simplificado, ou ainda o CLCB, que é um certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros. À medida que a gente vai tendo uma complexidade, uma área construída maior, a gente precisa de um PPCI para fazer o licenciamento. Quando a gente começa a reduzir o risco e a área, a gente tem aí edificações até 750 metros quadrados, salvo alguns casos aí até 1.500, a gente faz um plano simplificado, PS-PCI. E para edificações de até 200 metros quadrados, para risco baixo e risco médio, com mais alguns outros quesitos, né, a gente tem o certificado de licenciamento. Tá? Mas nem para todas elas, a lei fala que precisa ter um projeto por trás. Tá? Esses itens que eu falei, o CLCB, o PSPCI, o PPCI, eles são apenas processos administrativos. É a forma como a gente vai protocolar no Corpo de Bombeiros uma parte do projeto para o Corpo de Bombeiros avaliar esses itens básicos, né? E então emitir ao final, se tiver tudo certo, depois das vistorias, quando for o caso, emitir o alvará. Ele se equivoca, o conceito está errado, né? Dizer que não precisa de PPCI está errado. Na verdade, o que acontece é que todas as edificações precisam de projeto, salvo aqueles casos que eu te comentei. E para edificações de até 200 metros quadrados, não é que não precisa do projeto. Ele tem uma forma de licenciamento, que é pelo CLCB, né, que ele tem uma forma simplificada de a gente solicitar esse licenciamento no Corpo de Bombeiros. E vou falar também do que eu sei de algumas outras instituições que estão abordando isso. Mas é algo assim, principalmente desde o acidente da Boate Kiss, é algo que se vem trabalhando muito dentro da URGS para a gente avançar nessa área da segurança contra incêndio, de tanto que em 2014 nós começamos a ministrar uma disciplina de 60 horas só sobre noções sobre segurança contra incêndio, onde os alunos eles conseguem entender desde a parte conceitual, como também a elaboração de projetos, elaboram um projeto prático, né, um projeto real, de uma edificação real, e depois, ao final, eles são avaliados por uma banca para poder dar a nota final da disciplina. Temos trabalhado em nível de pós-graduação, a gente tem uma especialização em engenharia de segurança contra incêndios, que já está na 2ª edição, e também no mestrado e no doutorado tem uma disciplina que começou agora em 2021 sobre tópicos avançados em engenharia de segurança contra incêndio. Então a gente está trabalhando nas 2 esferas, né? Tanto na graduação quanto na pós-graduação. E ainda na graduação, embora a gente tenha essa disciplina
que fala sobre conceitos exclusivos, né, conceitos específicos de engenharia de segurança contra incêndio. A gente tem inúmeras outras disciplinas de projeto, de materiais de construção, de técnicas de construção, de instalações hidrossanitárias que levam a um conhecimento geral da engenharia para que a segurança contra incêndio possa ser executada da forma adequada. Então, não é só o fato de a gente ter uma disciplina voltada à segurança contra incêndio, é o fato de a gente ter inúmeros conteúdos, inúmeras disciplinas ao longo do currículo, estou falando da engenharia civil, né, que acabam levando ao amadurecimento da elaboração de um projeto, que não vem só nessa disciplina específica de segurança contra incêndio, ele vem sendo construído ao longo dos 5 anos do curso, ele vem lá desde a base, quando a gente vê cálculo, física, que dão toda a lógica, né, para o aluno, como ao longo da formação acadêmica. Existem medidas complexas, como, por exemplo, a medida de segurança estrutural ou a medida de compartimentação vertical e horizontal, que exigem conhecimentos de dimensionamento de estruturas. E isso só mesmo um egresso de um curso de engenharia ou arquitetura para conseguir entender esses conceitos e esses conhecimentos. Ela começa lá desde a base, ela começa numa base bem sólida de cálculo, física, química, e ela segue, né, por conhecimentos mais específicos aí de cada engenharia ou ainda da arquitetura. Eu vejo como sendo indispensável, imperativo, né, a exigência de toda essa formação para que a gente elabore projetos de segurança contra incêndio adequados e de forma a garantir a segurança dos usuários. A gente não está falando só no dimensionamento de extintores de incêndio, que também é importante, né? Mas a gente está falando em medidas complexas, que envolvem, em muitos casos, entendimentos de dimensionamento de estruturas, que envolvem o conhecimento aprofundado dos materiais da construção, e que certamente só um curso de nível superior consegue tratar sobre esse tema. Alguns exemplos bem-sucedidos de outros países, a gente está falando aí em Estados Unidos, a gente está falando em Japão, estamos falando em vários países europeus, onde se leva não só a ideia do engenheiro, né, para desenvolver esses projetos, mas eles têm inclusive engenheiros ou arquitetos, né, mas eles têm muito também o conceito da engenharia de segurança contra incêndio, que é o que a gente trouxe até para a URGS, né? A gente usa muito esse termo aqui na URGS. Ou seja, é uma área do conhecimento específica, é uma área onde tem tanto conhecimento envolvido, onde tem tanta necessidade de se ter conhecimento, que ela acaba sendo uma área única, né? Ela é engenharia de segurança contra incêndio. Inclusive, Estados Unidos, eles usam muito o conceito do engenheiro de segurança contra incêndio. Aqui a gente tem os engenheiros civis, os engenheiros elétricos, lá existe também o conceito do engenheiro de segurança contra incêndio, aquele que trabalha só com engenharia de segurança contra incêndio, com projetos, enfim. Então, realmente, assim, é uma área complexa que exige capacitação complexa para isso, para que os projetos possam ser desenvolvidos. Claro, vão ter projetos mais simples, né, onde a elaboração é mais simples, mas vão ter projetos complexos, vão ter projetos onde o conhecimento ele é realmente necessário. É a competência do engenheiro, mas é a competência do engenheiro a elaboração de problemas e projetos complexos na área da engenharia.
aí é que tá, o projeto de segurança contra incêndio não é algo trivial, não é algo banal, a gente não está falando só em colocar extintores, a gente está falando em um monte de coisa, a gente está falando em controle de fumaça, a gente está falando em materiais de acabamento e revestimento, a gente está falando em rotas de fuga, estamos falando em sinalização, em hidrantes, sprinklers, estamos falando em medidas, né, compartimentação, segurança estrutural, que eu tinha comentado antes. A gente está falando em uma série, um conjunto de medidas que vão constituir esse projeto complexo. Então, e para isso a gente precisa ter o conteúdo, a gente precisa receber toda aquela formação que vem desde lá da base e depois passa por disciplinas intermediárias no curso de engenharia até chegar ao ponto de a gente conseguir finalizar o curso com a elaboração de projetos nas mais diversas áreas. Isso inclui também os projetos de segurança contra incêndio. Manter as atribuições da lei, né, aos engenheiros e arquitetos é, sem dúvida, imperativo, assim, considerando tudo que a gente vê na graduação, porque é necessário todo esse conhecimento independente, né? Tem algumas universidades, por exemplo, que não têm uma disciplina específica sobre segurança contra incêndio, mas ainda assim, ao longo do curso, eles desenvolveram inúmeras outras habilidades e competências que vão fazer com que eles consigam, depois, entendendo a legislação, realizar esses projetos de segurança contra incêndio. Mas sem essa base, é muito complicado, é muito improvável que seja executado um projeto com a segurança necessária aos ocupantes. Eu fico chocada, né? Porque para a gente chegar nessa, para eu conseguir ministrar essa disciplina que eu ministro na graduação sobre desenvolvimento de projeto de segurança contra incêndio, os alunos precisam ter passado por uma série de pré-requisitos. Então, são basicamente formandos ou quase formandos que têm a possibilidade de fazer essa disciplina. E ainda assim, né, muitos terminam a graduação e ainda buscam uma especialização na área, justamente levando em consideração aquilo que se vê em outros países, em outros locais mais avançados, né, onde se trata mesmo a questão da engenharia de segurança contra incêndio como uma disciplina como uma disciplina única com conhecimentos específicos, né? Então eu fico assim um pouco preocupada mesmo com essa inclusão de técnicos pela questão de não se ter, de eles não verem todo esse conhecimento, todo esse conteúdo que está previsto na engenharia, que acabam levando a possibilidade do egresso desse curso. Então eu fico preocupada mesmo com a segurança dos usuários. Eu fico mais preocupada com a segurança da sociedade, da população, que vai estar vulnerável a elaboração de projetos que podem, né, não ter todo o embasamento técnico necessário para que eles aconteçam.